O relacionamento na família a caminho. Efésios 4, 1 a 4. Do dia 31 de dezembro até o dia 14 de janeiro, estivemos de férias dos trabalhos pastorais. Deixamos 2 programas gravados, 2 vídeos, e saímos. Primeiro fomos à Pérola do Oeste, aqui no Paraná, onde residem Sara, nossa filha, com Silvio, nosso genro. Eles compraram uma propriedade e precisavam reformar antes de poderem se mudar e morar naquela casa. Trabalhamos em todos os dias que estivemos lá, inclusive no dia 1º do ano, de sexta-feira, no sábado e também no domingo. Não houve folga. Trabalhamos com alegria e gratidão a Deus por tamanha bênção, porque nós sabemos o quanto é importante as pessoas terem a sua casa própria. Temos aprendido que nossa vida deve ser uma constante adoração a Deus, inclusive com nossos atos, nossas atitudes. No dia 5 de janeiro, à tardinha, voltamos para casa. Susana precisou terminar seu artigo de conclusão da pós-graduação em espiritualidade cristã. Dia 7, após o almoço, fomos a Cunhaporã, na casa de nossos amigos Udo e Maria, para fazermos suco de uva natural. Terminamos mais essa empreitada, o suco de uva, no dia 9, no sábado, ao meio-dia. À noitinha desse mesmo dia, já chegávamos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E no domingo, à tardinha, dia 10, deixamos nosso filho Lucas no seminário, onde ele está cursando, ou irá cursar esse ano, o 3º ano de seminário. Ele precisa completar 1 mês de trabalhos de manutenção por lá. Regressamos para casa no dia 13, na quarta-feira, e minha mãe veio conosco para uma breve temporada por aqui. Estávamos de férias pastorais, mas cansamos. Contudo, louvamos a Deus por cada pessoa que pudemos auxiliar nesse período aí de 15 dias. Aprendi muitas coisas do Eterno nesses dias, nessas férias pastorais. E vou aos poucos compartilhando com vocês. O texto para hoje é a continuidade de Efésios 5. No mês passado, interrompemos os estudos de Efésios para falar do Natal e outros assuntos que acreditamos serem importantes para aquele período. No capítulo 5, vemos que é hora de acordar. Não basta sermos religiosos, cumpridores de leis ou regras religiosas. Deus quer mais de cada um de nós. E no final, falamos por 3 vídeos sobre o relacionamento entre a esposa e o marido. E hoje vamos falar sobre o relacionamento familiar. Você pode acessá-los nesse mesmo canal, MD Caminhando, ou no Facebook, na página da Igreja Congregacional de São João. O texto para hoje é Efésios 6, de 1 a 4. Iniciamos com Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Nos dias em que estivemos em Pérola do Oeste com a filha e o genro, tivemos de ter cuidado, pois apesar de ela ser nossa filha, ela hoje tem um marido e os dois precisam decidir desde a cor das paredes da casa, das aberturas, a cerâmica que vão utilizar no banheiro, entre tantos outros detalhes. Eu procurava dar minha opinião, mas sempre permitindo e cuidando que eles decidissem. No início do texto bíblico de hoje diz: Filhos, façam o que seus pais mandarem. Aí lembro do tempo que eu era o filho, com pouca experiência,
de vida e meus pais me aconselhavam ou me pediam para executar determinada tarefa. Nem sempre era agradável, mas aprendi desde cedo a respeitar e honrar meus pais. Claro que fiz travessuras e várias coisas erradas, e por isso as correções foram necessárias e me ajudaram a rever minha caminhada. Louva a Deus por essas correções no devido tempo. A sociedade atual vive uma crise de relacionamentos, onde os pais fingem ser pais e os filhos acabam mandando até nos pais, como se eles fossem os pais. Certa vez, uma mãe, esposa de um juiz de direito de Catuípe, no Rio Grande do Sul, disse numa reunião entre pais na escola: meus filhos precisam aprender a obedecer, enquanto estiverem debaixo do meu teto, colocarem seus pés debaixo da minha mesa e forem sustentados por mim e meu marido. Eles precisam obedecer. Uau! Que radical para nossos tempos o que essa mãe falou. Mas é bem isso que Deus nos fala em sua palavra escrita. Filhos, façam o que seus pais mandarem. E na sequência do texto continua: é bem por aí mesmo, honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Filhos que não valorizam, não honram e nem respeitam seus pais, normalmente se dão mal na vida. Vivem atormentados e muitos morrem em mortes estúpidas. Por um tempo até podem se dar bem, mas Deus vai fazer com que esse filho tenha um encontro com seus pecados, com seus desvios e sua arrogância. E normalmente é um processo bem doloroso, mas necessário. E aquele filho que reconhecer e se arrepender ainda poderá mudar seu caminho. Como é triste para os pais velarem filhos que os desonraram. Precisamos aprender a ter diálogo entre pais e filhos. Ouvir o que os pais têm a dizer, pensar, refletir, não responder estupidamente. O ideal é refletir um tempo, meditar e responder depois, com moderação e educação. Ao mesmo tempo, nós pais precisamos aprender a respeitar as decisões de nossos filhos. Nessa reforma da casa de Sara e Silvio, no dia 4 de janeiro, eles foram à loja de materiais de construção e escolheram a cerâmica que iria nas paredes do banheiro. Levamos para o local. O pedreiro começou a instalar e eles perceberam que ficaria muito escura, ou seja, a cor não agradou. Eles conversaram entre eles e decidiram em deixar nessa primeira parede essa cor e nas demais, nas outras três, pegar uma mais clara. No momento falei: para que isso? É só uma cerâmica. Então percebi que eles já estavam decididos e precisei respeitar, afinal, a casa é deles. O mesmo aconteceu com a cor das aberturas. Pegamos na cor platina, sugestão minha. E depois de pintado a primeira demão, em uma das janelas, eles decidiram pegar uma cor mais escura. Foram na loja e pediram para fazer uma troca. O vendedor colocou o corante e fez 2 tons mais escuros. Eu tive de aceitar. Apesar de ser pai de Sara, a casa é deles e eles precisam gostar. Nesse momento, ou naquele momento, eu era o pintor, pai e sogro. Muito interessante esses relacionamentos. Sempre precisamos estar abertos ao aprendizado. Nem sempre devo falar o que penso. A minha opinião, nesse momento, não foi útil e aprendi que ficar calado foi a melhor atitude e foi o que fiz. Estou aprendendo a não interferir na escolha de meus filhos. Se eles pedem, eu dou a minha opinião. Mas eles ainda precisam decidir e arcar com as consequências, boas ou não tão boas. A vida é deles.
No último versículo de hoje diz: Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Então, escolher a cor da cerâmica e da tinta não é o mais importante para mim. Mas se eles estão seguindo no caminho do Senhor, se estão buscando esse relacionamento de intimidade e amizade com o Pai Eterno, isso sim é importante para mim. A isso dou valor e procuro fazer de tudo para que entendam o quanto é bom ser amigo de Deus. Nessa reforma da casa de Silvio e Sara, numa das janelas que precisou de reforma, apertei tanto o parafuso com a chave de fenda que ele quebrou dentro da madeira. Deu um trabalhão danado refazer os furos e trocar de lugar a dobradiça. Forcei, quebrou, estourou. Tenho aprendido que não posso forçar no relacionamento com os filhos e nem com a esposa. Isso só piora a situação, afasta as pessoas e impede de nos relacionarmos. Pior ainda é quando os filhos, em rebelião aos seus pais e até para demonstrar que podem ou que decidem sobre seu futuro, acabam se afastando da comunhão com Deus. Deixam de se relacionar com seus pais, que podem ter comportamento de tiranos, e se afastam também de Deus. Perceberam por que a escolha da cor não é mais tão importante para mim? De que adiantaria eu ter determinado as cores e causar um clima ruim entre minha filha e meu genro? Qual seria o lucro disso? Nós, pais, precisamos pedir a Deus por sabedoria, clamar a Deus por sabedoria, para não concordarmos com os erros dos nossos filhos, pois às vezes os filhos não percebem quando erram, ficam cegos pelo pecado ou pela paixão do momento, a qual pode ser por uma pessoa, um celular, um carro, um cargo e tantas outras coisas, tantas outras situações. Contudo, mesmo que não concordemos com os erros e as escolhas dos filhos, precisamos continuar os amando, os respeitando e mostrando o caminho eterno que os leva a Deus. O texto diz para segurarmos pela mão de nossos filhos e os conduzirmos. Claro que para isso nós pais primeiro precisamos estar nesse relacionamento de amizade e intimidade com o Deus Pai, para não sermos como Jesus advertiu, guias cegos guiando outros cegos. O relacionamento familiar precisa estar baseado no temor do Senhor, no desejo de adorar a Deus com toda a nossa vida, em todo o tempo. Se isso for real e verdadeiro, será realmente possível esse relacionamento. Como está o relacionamento familiar em seu lar? É possível o relacionamento? Quanto mais cada pessoa envolvida reconhecer seus próprios pecados, seus erros, os confessar, pedir perdão, perdoar quem os ofendeu e aceitar esse relacionamento íntimo e profundo que o Pai Celeste propõe, deixando a religiosidade e as máscaras caírem ao chão, assumindo uma amizade verdadeira com o Eterno. Quanto mais isso acontecer, mais possível será o verdadeiro relacionamento familiar. É uma longa caminhada, mas sempre na mesma direção. Um dia precisa começar essa caminhada. Que tal hoje? Que tal agora? Vou lhe ajudar. Vou fazer uma oração e, se você quiser, repita em sua casa. Pode ouvir ela mais de uma vez, inclusive essa mensagem, e meditar sobre isso. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai Celeste, perdão pela maneira como tenho vivido. Tenho tentado me esconder atrás de máscaras da religiosidade, e isso tem atrapalhado o meu relacionamento contigo e com meus familiares. Perdão, Senhor. Peço que teu Santo Espírito assuma o comando de minha vida, me oriente
e me conduza pelo teu caminho eterno. Me dê forças para reconhecer meus pecados e me limpa de cada um deles. Ajuda-me a construir um relacionamento em meu lar, baseado na tua palavra. É o que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu a seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então, seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos. Isso faz sentido para você? Seja um amigo íntimo de Deus, de Cristo Jesus e de seus familiares também. Deus os abençoe e os conduza pelo seu caminho eterno. Amém.